Oi, meu nome é Nicolas e hoje eu vou falar sobre um tema relativamente polêmico, mas que pode ser interessante para muita gente. E o tema é a possibilidade ou não das pessoas viverem para sempre. Estou falando isso de um ponto de vista científico, de um ponto de vista realista, e não de um ponto de vista simplesmente do que a gente gostaria ou não que fosse possível. Bom, eu desde pequeno pensei nesse assunto. Será que a medicina não pode fazer a gente não morrer e tal? E aí, alguns anos atrás, eu resolvi dar uma procurada na internet. Tem alguém fazendo isso, né? Pesquisei alguns sites, né? E passaram-se uns 3, 4 anos e eu resolvi dar uma pesquisada de novo para ver como estava essa coisa. Ou seja, de cientistas tentando realmente fazer a gente viver para sempre. Aí eu estava procurando alguns sites, encontrei um projeto de uma entidade na Rússia que está tentando fazer como até 2045 alguma espécie de imortalidade. Encontrei outros projetos e só que um deles me chamou a atenção, que é um projeto de uma fundação chamada SENS. Então é sens.org, como está aqui embaixo. Para resumir para vocês, o que essa fundação propõe? Propõe, primeiro, né, eles têm uma atuação importante no sentido de, não só da parte científica, ou seja, de tornar possível, mas também eles discutem a parte social, psicológica, política, ou seja, o mundo é uma coisa boa para o mundo, as pessoas poderem não morrer mais de velhice. Bom, e além disso, obviamente, eles têm a questão técnico-científica, né? Então, qual que é a abordagem científica dessa fundação? A abordagem é que a questão da velhice, ela é tratada enfatizando dois polos, vamos dizer assim. Uma é a estratégia geriátrica, né? Ou seja, que quando a pessoa está velha, quando ela já tem as doenças relacionadas à velhice, você tenta curar essas doenças, mas é uma batalha basicamente perdida, porque não só ela fatalmente vai acabar morrendo, porque o envelhecimento não parou, como mesmo a sobrevida que ela tem é uma sobrevida com ela muito debilitada, né? Até com bastante sofrimento. E essa é uma das razões pelas quais as pessoas às vezes nem querem viver para sempre, porque falam, nossa, mas eu vou estar mal detonado, não quero ficar muito tempo daquele jeito. Depois tem uma outra estratégia muito utilizada, que é a estratégia gerontológica, da gerontologia, que é o estudo basicamente de como se envelhece, o estudo do envelhecimento, por que se envelhece, como se envelhece, né? E essa é uma estratégia, a estratégia gerontológica, que a longo prazo pode funcionar para viver para sempre. Ou seja, se a gente descobre por que a gente envelhece, então a gente para de envelhecer, assim, faz algumas modificações, sei lá, médicos, genéticas, tecnológicas, você para de envelhecer, beleza, você vai viver para sempre se você não tiver algum acidente, mas você não vai morrer de velhice, né? O problema dessa outra estratégia é que ela é muito complexa, ou seja, se a gente for pensar como parar de envelhecer, tudo bem, é uma coisa que a longo prazo pode dar certo, mas ela tem uma complexidade tal que pode ser para daqui a séculos. Agora, o que essa fundação SENS propõe é uma outra estratégia, uma terceira estratégia, não é um meio termo entre as duas, é uma terceira estratégia, que é o seguinte: você não para o envelhecimento, mas você consegue reparar os danos causados pelo envelhecimento. Então, o envelhecimento é um acúmulo de danos que o metabolismo causa no seu corpo. Os danos vão se acumulando, 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 até que quando você é velho, tem tantos danos acumulados que você acaba tendo as doenças relacionadas à idade. Então, você vai acumulando placas de arteriosclerose nas veias, nas artérias, no seu sistema circulatório, acumulando, 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 até que um dia você tem uma doença cardiovascular. Mas o envelhecimento
é o acúmulo dos danos que o metabolismo causa no nosso corpo. Então, se a gente puder não parar o envelhecimento, porque apesar de desejável, pelo menos eu acho desejável, é muito mais difícil não parar de envelhecer. Mas se a gente conseguir reparar os danos, a gente pode rejuvenescer. A gente faz um tratamento de rejuvenescimento, reparando os danos, e depois do tratamento, bom, você continua envelhecendo, mas até a próxima vez em que você fizer uma terapia de rejuvenescimento. Então a estratégia dessa Fundação SENS são terapias de rejuvenescimento, ou seja, de reparação dos danos do envelhecimento. Então é mais ou menos como, imagina que você tem um carro, carros envelhecem, porque eles também têm um funcionamento, um metabolismo, um funcionamento. Então, vamos dizer assim, a bomba de combustível do seu carro vai zoando, vai gastando. Então, por quê? Tem uma série de razões. O combustível passa, o combustível é corrosivo e a sujeira tirada do combustível vai acumulando e o material oxida e tal. Bom, o fato é que a bomba de combustível vai estragando. Então, a estratégia da Fundação SENS seria, por exemplo, troca a bomba de combustível. Mas a estratégia mais tradicional da gerontologia é tentar saber como fazer uma bomba de combustível que dure 100 anos sem trocar. Vamos fazer um combustível que não oxide, porque não sei o quê. Bom, é uma estratégia, mas talvez seja mais simples e rápido trocar a bomba. Ou seja, reparar os danos que o carro tem, por exemplo, tá com a bomba zoada, você vai trocar a bomba. Então a estratégia dessa Fundação SENS é justamente essa. Não deixar de envelhecer, mas você tentar reparar os danos do envelhecimento para ganhar mais algumas décadas, mais 30, 40 anos, e vai saber, né, depois de 30, 40 anos, que outros tratamentos, terapias de rejuvenescimento tem, que danos poderão ser reparados, talvez não tem câncer, talvez não tem mais doenças cardiovasculares. Bom, só ressaltando que quando eu falo de viver para sempre, eu falo no sentido de não morrer por doenças relacionadas ao envelhecimento. Mas você pode morrer de outras formas, né? Se teu avião cair, se você pegar uma doença muito, muito grave e morrer, for atropelado. A questão não é não morrer, mas você não vai morrer de velhice, de doenças relacionadas ao envelhecimento. Por exemplo, o câncer, né, tem muito a ver com envelhecimento, né, muito mais comum em pessoas velhas. Todas as doenças cardiovasculares, né, AVC, o ataque cardíaco, outras como mal de Parkinson, mal de Alzheimer, são doenças relacionadas ao envelhecimento. E outra, por exemplo, a diminuição do sistema imunológico, né? Muitas pessoas velhinhas morrem de pneumonia, morrem de doenças que se aproveitam do sistema imunológico fraco. Então, são doenças associadas ao envelhecimento, ou seja, que quanto mais velho você a tua chance de morrer delas é muito maior. Então é a isso que eu me refiro com esse conceito de não morrer de velhice. Bom, essa Fundação SENS tem como seu principal cientista, né, uma pessoa chamada Aubrey de Grey. Esse cientista, ele é também fundador, né, dessa fundação, né? E ele tem uma posição assim, não apenas como cientista, mas como divulgador em termos de escrever livros, dar entrevistas, palestras, no sentido de levar ao público em geral a possibilidade real, né? Ele tem uma série de argumentos e experimentos científicos com ratos para estender a vida dos ratos, né? E isso servir para embasar os testes clínicos em humanos que a Fundação pretende começar daqui a 5 anos, em 2021. A ideia da Fundação SENS é que a terapia de rejuvenescimento para seres humanos esteja disponível em poucas décadas, aproximadamente 20 anos, vamos dizer assim, isso já possa estar disponível. Se vocês quiserem, tem muitíssima informação no site sens.org e tem entrevistas e tudo mais. Se se interessarem mais, vocês podem entrar lá
E claro que existem muitas outras iniciativas para estender a vida humana, né? Inclusive para acabar com o envelhecimento. Mas do que eu pesquisei, isso foi o que eu achei mais promissor e mais realista. Eu achei a estratégia dessa fundação realista, cientificamente embasada, e eu achei que eles têm uma estratégia econômica, uma estratégia psicológica, social, política, que realmente pode permitir a gente, daqui a uns 20 anos, chegar a ter uma tecnologia que nos permita não morrer de velhice. Bom, se você gostou do vídeo, achou interessante, pode perguntar qualquer coisa, pode curtir o nosso vídeo também e a gente vai conversando. Então é isso e até mais.